Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta quarta-feira quaresmal, estamos cada vez mais próximos de celebrar a Semana Santa. Celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas ainda estamos vivendo a quaresma. E hoje nós vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 42. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o que o Evangelho de hoje vem nos ensinar? Nós estamos há vários dias lendo e meditando o Evangelho de São João. Esse Evangelho tão cheio, tão rico em detalhes. E hoje nós escutamos Jesus falando para aqueles judeus que até já tinham acreditado na palavra dele. Olha, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Só que eles tinham acreditado, mas ainda estavam muito receosos, né, de se entregar totalmente. Eles precisavam compreender a mensagem de Jesus. E aí Jesus então fala: olha, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma palavra que se destaca muito no Evangelho de São João é a palavra verdade. E aqui ela está ligada a outras duas palavras: a palavra libertação e a palavra pecado. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Essas três palavras: verdade, libertação e pecado. E nós vamos aqui falar sobre cada uma delas. Veja que o pecado, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. É como que caminhar
de uma forma desordenada, errar o ponto. E quando você vive uma vida de pecado, que você não está dentro da vontade de Deus, isso tem uma consequência. E qual é a consequência do pecado? É exatamente um aprisionamento no vício. O pecado, ele tem esse poder de nos seduzir e de nos fazer levar uma vida de aprisionamento. Claro que a igreja nos ensina a questão dos pecados veniais, dos pecados mortais, mas se a gente for trocar em miúdos, todo pecado desagrada o coração de Deus. Pecadinho e pecadão. Uma vez uma pessoa chegou para o Padre Pio para se confessar e disse assim: Padre, o senhor sabe, né? Aqueles pecadinhos, aquelas besteirinhas de sempre. E o Padre Pio, com aquele olhar bem peculiar dele, disse: como é que você pode dizer que é besteirinha aquilo que ofende tanto o coração de Deus? Então, pecadinho ou pecadão deve ser curado, deve ser libertado, deve ser resolvido, deve ser apagado. E aí vem a terceira palavra, que é exatamente a segunda palavra, que é exatamente a libertação. Você conhece a verdade e aí vem a libertação. Pecado, verdade, libertação. Pecado, verdade, libertação. Quando você descobre que esse pecado, ele está te aprisionando, ele está limitando os teus passos, ele não está te levando a ser aquilo que Deus sonhou para ti. Então você, a partir dessa verdade, você vai compreender que Deus está querendo te levar a uma libertação. E uma libertação de quê? De tudo aquilo que te aprisiona. Gente, eu como padre, eu percebo que existem muitas pessoas que parece que se acostumam a uma situação de cativeiro. São muitos processos de dependência. Às vezes de dependência, como nós conhecemos, a dependência da bebida, a dependência da droga, a dependência do álcool, a dependência do jogo, mas existem vários outros tipos de dependência. E uma das piores, eu posso dizer com propriedade, é a dependência afetiva. Sabe quando você pega o controle remoto da tua vida e coloca nas mãos de alguém e você passa a viver em função totalmente dessa pessoa, subjugado, subjugada em um relacionamento, que você não somente se humilha, mas você se anula. E o demônio gosta disso. Ele quer que você viva isso. Que você viva subjugado, que você viva dentro de um cativeiro. Certa vez, eu li aquele livro do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, e como esse livro me ajudou no processo de libertação de tantas coisas. Eu recomendo para você também. Veja que para prender um passarinho, isso dizia São João da Cruz, basta uma linha, basta uma linha. Uma linha prende um passarinho. Não precisa uma corda, uma corrente. Uma linha é capaz de prender um passarinho. E prendendo um passarinho, ele não consegue voar. Então, muitas e muitas vezes nós acabamos nos aprisionando a determinadas pessoas, a determinados lugares, a determinados sentimentos, a determinadas emoções, a determinados cargos e status. E a gente precisa ser livre. Algumas pessoas até me perguntam assim: Frei,
o Senhor construiu durante todos esses anos aqui, através do seu trabalho de evangelização, e de repente o Senhor deixa tudo e vai para um outro país, viver essa mudança de 360 graus, nossa, deixar tudo aqui para ir lá, ser um estudante. Sim, as coisas de Deus não são Deus. E a gente precisa apegar o nosso coração a Deus. Porque as coisas passam, Deus não. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe nada melhor na vida do que você ter um coração livre. Uma liberdade interior. Você ser capaz de não viver aprisionado a nada que te afaste de Deus. Viver livre de tudo aquilo que de alguma forma possa te afastar do projeto de Deus. E às vezes até as coisas religiosas podem muitas vezes nos aprisionar. Tem gente que, por exemplo, começa a tomar conta de uma pastoral e se aprisiona aquele cargo e não quer soltar. E Jesus diz, olha, isso também pode ser uma fonte de pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e o apego é um pecado. A vaidade espiritual é um pecado. Enfim, hoje, essas 3 palavras, eu queria que você guardasse no coração. Pecado, verdade e libertação. Pecado, verdade e libertação. Nós precisamos ser livres. Como diz a palavra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque quando a gente está livre, a gente é feliz. A gente tem paz no coração. Conheceis a verdade, e a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.